Olá pessoal, Francisco por aqui. E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, essa aqui é a nossa segunda aula, né? Nosso projetinho aí em PHP. Eu quero fazer aí pelo menos umas 10 aulinhas, que é para você aí que está iniciante aí, para você iniciante, aprender um pouco de forma simples e sair aí dessa parte iniciante já entrar aí no nível aí mais básico, avançado. Beleza? Do PHP. Tem a aula 1, vou para a aula 2, né? Que nem eu falei, quero fazer pelo menos umas 10 aulas aí para você dar uma avançada aí no teu PHP, beleza? Quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Dar uma força aí pro canal, deixar o like pro canal crescer e a gente conseguir fazer mais trabalho, mais aulas, até relacionada a outras partes aí da informática também, tranquilo? Pessoal, nessa aula nós vamos ver como o PHP ele trabalha com as variáveis, como é que a gente define, como é que a gente cria, tranquilo? Mas antes de começar a criar aqui a nossa página em PHP, nós precisamos estar aí com o nosso servidor, a página, nosso servidor local, rodando, né? A gente precisa ir para o PHP, o meu está rodando aqui, tá startado, normal, vou só minimizar, tranquilo? Quando a gente for rodar a página em PHP, a gente precisa dele, tranquilo? Vamos aqui abrir um new test file, beleza? A linguagem de programação, eu já vou definir para ele que é o PHP, tá? Já vamos trabalhar, criar uma página em PHP. Porém, como a gente trabalha aqui nas páginas PHP, já pensando na ideia dessa página rodar na internet, né, num browser de internet, eu vou estar sempre passando para eles aqui o HTML5, né, a última versão do HTML, que ele já traz a estrutura básica aqui que ele precisa para rodar bem aí no browser de internet aí, tranquilo? Aqui na nossa estrutura do HTML, a linguagem aqui eu vou mudar para PTBR, nossa linguagem brasileira. O nosso TF8 aqui, ó, já está definido, nosso meta-set. Isso aqui é a nossa acentuação gráfica aqui no português, tá? E o título da página aqui, ó, esse title, isso aqui é o título da página, aquela abinha. Eu vou colocar aqui assim, ó, variáveis, tranquilo? Vai aparecer lá na aba variáveis. Aqui dentro do body, aqui é o corpo da página. Tudo que vai aparecer na nossa página, a gente desenvolve aqui dentro, tranquilo? Foi passado isso na aula anterior, tranquilo? Como a gente vai trabalhar com PHP, a gente precisa abrir o delimitador, a tag do PHP, tranquilo? Vou abrir ela aqui e vou fechar. Observe, né, que ela abre com nosso sinal de interrogação, PHP, e ela fecha com sinal de interrogação e fecha aqui, tranquilo? Então essa é a tag de abertura e fechamento. Tudo que está aí dentro, o interpretador ele vai interpretar aqui, ó. O interpretador ele vai ler tudo que está aqui dentro em PHP, tranquilo? Algumas linguagens de programação, quando você vai trabalhar, vai precisar das variáveis, você tem que declarar as variáveis logo no início do teu código, para depois você conseguir usar elas lá na parte de baixo. Se você não declarar as variáveis antes, ele dá erro, né? Ele diz que a variável não foi definida, ele não achou a variável. O PHP ele trabalha um pouquinho diferente disso aí. Você já pode ir trabalhando, desenvolvendo seu código e já criando as suas variáveis, entendeu? Desde que ela esteja iniciada também. Tem às vezes que dá um errinho se você não iniciar suas variáveis. Se você precisar delas, fazer tipo um cálculo e você não inicializar. Entendeu? Então a diferença é essa, que o PHP você já pode criar o teu código e já pode ir definindo as suas variáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ver se você consegue entender, ó. Digamos que eu preciso somar dois números, ó. Eu vou criar as variáveis aqui e ele já vai dar o cálculo, tá? Mas olha só, para você criar uma variável aqui no PHP, você coloca esse sinal aqui na frente do cifrão e você coloca o nome da variável. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada total. Nisso aqui eu criei uma variável, ó, cifrão e total. Isso aqui já é uma variável aqui no PHP. Beleza? Então, ó, eu vou passar para essa variável, com sinal de igual, eu estou passando uma variável chamada N1
tipo uma variável chamada N1, mas não esquecendo que eu tenho que passar o cifrão também para ela, e uma variável chamada, só ajeitar aqui, N2, tá? Só não esquecendo que eu tenho que passar o cifrão para ela, ponto e vírgula, tranquilo? Então aqui eu criei uma variável, já chamei uma variável N1 somando uma variável N2, tranquilo? Então o PHP ele permite isso aqui. Nesse caso aqui ele só vai dar, ele dá erro porque como ele está pedindo um cálculo, ele precisa que essas variáveis estejam iniciadas. Então eu poderia iniciar elas aqui em cima, entendeu? Eu poderia fazer assim, por exemplo, N1 é igual, por exemplo, a 1, ponto e vírgula, e eu também a N2, ó, N2 é igual a 2, um exemplo, tá? Isso aqui, desse jeito aqui, não tem erro, tá? Desse jeito aqui, tá certinho, não tem erro. Se eu deixasse sem isso aqui, sem essas duas variáveis, ia ter erro, porque ele ia precisar desses números para fazer o cálculo. Acho que deu para entender, né? Vamos salvar isso aqui só para a gente verificar. Aqui eu vou salvar o nome dessa página de variável. Beleza? Vou salvar ela e vou aqui no meu localhost, tá? Meu primeiro projeto, o nome dela variável. Vou clicar nela, não apareceu nada, então, ou seja, não deu erro nenhum. Tá funcionando perfeitamente, ela fez aquele cálculo. Tranquilo? Ó? Por exemplo, se eu quiser mostrar essa variável total, por exemplo, eu coloco um eco, né? Chamo a variável total e ponto e vírgula. Esse eco é tipo mostre, imprime, até na primeira aula tem ele aí. Mostre na tela. Vou salvar, vou atualizar, ó. Ele mostrou aqui no cantinho. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, antes do meu PHP, eu vou colocar uma tag do HTML, que ela é o H1, que ela é um título. Beleza? Essa tag, ela deixa o título 1. Ele deixa a letra bem maior, tá? Vou salvar aqui só para ficar um pouquinho maior o número. Vamos voltar lá. Tá aí, ó. Então, assim. Então, o cálculo deu certo. Agora eu vou apagar isso aqui. E vou deixar só dessa forma. Tá? E vou salvar. Ó. Ele vai dar erro. Por quê? Porque as variáveis, elas não foram inicializadas. Nesse caso, ele dá erro de indefinição dessas variáveis. Mas olha só o que eu posso fazer aqui. Ó. Veja que eu não defini a variável aqui no início, mas olha o que eu posso fazer. Ó. Aqui dentro, ó. Eu criei a variável, por exemplo, vou passar para ela o valor 1, e aqui na frente eu vou passar para ela o valor 4. Olha só, numa linha só. Estou criando, estou fazendo o meu código, já estou criando a variável, já estou definindo a variável. Ó. O PHP... ele dá essa forma aqui para a gente trabalhar, né? Então, essa parte é muito bom. Então, assim, vou atualizar. Olha aí, ó, ele deu o resultado 5. Entendeu? Então, você consegue trabalhar dessa forma, já definindo. Tranquilo? Acho que não ficou nenhuma dúvida nisso aí, na questão de definir as variáveis, né? Esse símbolo é onde eu defino uma variável, tá beleza? E na hora que eu vou repetir também, eu tenho que sempre estar colocando ela, tá? Agora o que eu quero passar para vocês são a questão, como é que o PHP trabalha essa questão das strings, né? Dos double, dos inteiros, do número inteiro, tá? A gente vai criar aqui 4 variáveis para você entender, ó. Vou criar uma variável 0, vou passar para ela, entre aspas, vou passar para ela nome. Aqui, o que aconteceu aqui? Eu estou dizendo para a variável que esse nome, ele é uma string, tá? É uma string, caracteres, tá beleza? Vou criar outra variável e vou passar para ela, variável 1, tá tranquilo? Vou passar para ela, entre aspas também, o número 1, tá beleza? O que está acontecendo aqui? Como ele está entre aspas, mas é o número 1, e ele está só ele aqui, não está acontecendo nada, ele também vai entender que esse 1 ele é uma string. Ele não é uma variável, ele não é um número, um inteiro. Tranquilo?
Agora, olha a diferença aqui, ó. Vou passar aqui a variável para a variável 2. Vou passar o número 5. Agora aqui, como eu não defini aspa nem nada, só lembrando que aqui pode ser assim também, tá? Aspas simples também, tá bom? Você testa aí para ver no seu aí. Voltando aqui. Aqui na variável 2, o que aconteceu aqui? Eu passei só o número 5, então isso aqui ele identificou que é um inteiro, ele já identifica no automático, é um número inteiro, tranquilo? Aqui vamos criar mais outra variável, variável 3, e para ela a gente vai passar assim, ó, 2, um número, ele já identifica que é um inteiro, mais 10.2, beleza? Ponto e vírgula. O que ele vai identificar aqui? Essa variável 3, ela vai receber o 2 e ela já vai somar, sinalzinho de mais, já vai somar com 10.2. 10.2 é um double, é um ponto flutuante, é um real, é um número float. Então o PHP, ele tanto pode ser float ou double, ele tudo identifica como double. Quando você tem um número quebrado assim, ele já identifica como double, tá? Que é um ponto flutuante. Tranquilo? Então aqui a gente vai ver mais aqui abaixo, quando eu colocar para mostrar isso aqui, ele vai mostrar o valor aqui, né? 12.2. Então, isso aqui é o nosso ponto flutuante. Beleza? Vamos criar mais uma variável. Essa variável agora, a variável 4, beleza? Ela vai receber 10 mais, entre aspas, 5. Olha só. Entre aspas, que nem eu passei aqui, ele ia entender que é uma string. Só que nesse caso, né, o PHP ele já entende que eu estou querendo fazer um cálculo com 5, ele vai pegar isso aqui, esse 5 daqui, e vai somar, como se fosse um inteiro. Entendeu? Então ele vai entender que esse 5 é um inteiro e vai somar para mim. Então essa variável 4, ela vai receber um 5. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar tudo isso aqui na tela para você ver como é que isso aí ficou. Porque aqui, ó, elas são tão definidas. Se eu salvar, não vai aparecer nada, entendeu? Ela fica em branco, porque eu tenho que mostrar isso na tela, tá? E como é que eu mostro? Eu mostro com o comando echo, tá? Eu tenho que definir o comando echo. Vou passar aqui o comando echo, vou abrir aspa e fechar aspa. Vou colocar uma vírgula e eu vou chamar a variável. Qual a variável que eu vou chamar primeiro? Essa variável 0, beleza? Variável 0. Vou fechar a variável com uma vírgula, tá? Vou abrir aspa novamente, fechar aspa. Vou passar aqui umas reticências só para ele dar um espaçozinho para a gente entender melhor. Vou colocar mais uma vírgula. E agora eu vou passar uma função para mostrar essa variável e dizer o que ela é na tela, beleza? Então a função é essa aqui, ó, uma função getType, tá? E dentro da função getType eu vou passar a variável que eu quero, ou seja, a variável 0, tranquilo? Vou colocar uma vírgula aqui no final, para eu abrir aspa e fechar aspa de novo, e eu vou quebrar essa linha para ficar um embaixo do outro. Então vou passar um BR aqui no final e também o nosso ponto em vírgula para encerrar o nosso código, tá? Deixa eu só separar um pouquinho. Então tá aqui, ó. Ele vai mostrar o que é qual é o conteúdo da variável e ele vai mostrar o que ela é, beleza? Então vamos dar um salvar aqui, tá? E vamos atualizar. Então tá aqui, ó. O conteúdo da deixa eu mudar isso aqui, tá? Vamos colocar aqui o conteúdo da variável melhor assim, né? O conteúdo da variável ela é dois pontos, tá bom? Vamos salvar, assim fica melhor, né? Pra gente entender melhor. Então tá aqui, ó. O conteúdo da variável é nome, ela é string, entendeu? Por que ele tá dizendo que ela é uma string? Conteúdo nome é uma string, porque eu passei a função, essa função, getType, tá? Então ele está me dizendo aquilo que eu expliquei antes. Como está entre aspas, ela é uma string, beleza? Mas agora bora mostrar todas as outras, tá? Então o que eu faço? Só copio essa primeira, Ctrl+C,
né? Vou digitar tudo isso. Vou colar aqui embaixo. Vou mudar só aqui, ó. Que vai ser variável 1, tá? Aqui também variável 1, beleza? Vou colar outro. Aqui vai ser variável 2. Aqui variável 2 também, tá? Colar de novo. Variável 3. Variável 3. Colar mais uma vez. Aqui vai ser variável 4. Variável 4, tá? Aqui no final eu nem preciso mais desse BR, tá bom? Só assim mesmo, porque só vai quebrar a linha nessa daí. Vou salvar, tá? Bora ver como ficou esse negócio todo aqui, ó. Então tá aqui, ó. O conteúdo da variável é nome e ela é uma string. O conteúdo da variável é 1, ela é uma string também. Olha só. Por quê? Porque ele tá entre aspas. Beleza? Ó. O conteúdo da variável é 5, ela é um integer. Então, por que ele está dizendo que é integer? Isso aqui significa que ele é um inteiro, ou seja, um número inteiro. Por quê? Olha como é que ele está. Ele está o 5 sozinho. Então, ele pega como um número inteiro. Beleza? Vamos ver o próximo. Ó, ele pegou aqui o 2 mais 10.2. A variável aqui ela já está fazendo um cálculo já. Eu poderia só ter passado para ela, né? Mas aqui ele consegue até fazer um cálculo. Ó. Então, o conteúdo da variável é 12.2. Ela é um double, tá? Ela é um dobro, um float, um ponto flutuante. Ela já disse aqui para mim, ó, que ela é um double, tá? Próximo, aquela questão, ó. A variável recebe 10, mas eu coloquei entre aspas um 5. Ele entendeu que ela é um inteiro também. O que ela fez? Ela vai somar isso aqui, ó. Então, aqui no final, olha o que aconteceu aqui, ó. Ela pegou o conteúdo da variável 15, ela somou, e ele me disse que ele é um inteiro. Entendeu? Então, ele pegou isso aqui e transformou no inteiro. Então, eu fiz dessa forma, que era para você entender como essa questão aqui das variáveis, de como definir a string, de como definir o número, entendeu? Olha só aqui, ó. Aqui, a variável 1, ele está dizendo que ela é uma string. Agora, eu vou tirar ela entre aspas. Vou salvar, né? Variável 1 está aqui na segunda. Olha só o que vai acontecer, ó. Aqui, ó, na variável, ó. O conteúdo da variável é 1, ela é uma integer, ou seja, ela é um inteiro, tá? Vou voltar lá ao normal. Bem aqui eu poderia também só ter deixado assim, ó, 10.2, tá? Salvado. Aí, ó, ele ia ficar, o conteúdo da variável 10.2, ele é um double, tá? Mas vamos deixar assim, tranquilo? Então, era isso que eu queria passar para vocês, essa questão da variável, né? Como definir a variável, como dar um valor para ela, como chamar ela aqui no eco para aparecer na tela. Aprendemos aí a função getType. Essa função ela diz o que a variável é, entendeu? Então, espero que eu tenha passado direitinho para vocês essa questão da segunda aula. E era isso que eu queria passar, beleza? Quero pedir mais uma vez para se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu!